Olá pessoal, vamos lá então para mais uma aula de física, aula 8, tá? Na aula de hoje nós vamos estudar dióptros e lâminas de faces paralelas. Então só relembrando alguns conceitos, tá? Nós já estudamos anteriormente índice de refração, lembra? Nada como vocês, lembrando que índice de refração é o grau de dificuldade que a luz encontra ao se propagar de um meio em um determinado meio, né? Então, lembrando, por exemplo, que o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água. Por quê? Porque a luz se propaga com maior facilidade no ar do que na água. O índice de refração na água é menor que o índice de refração no vidro. Por quê? Porque a água se propaga com maior facilidade na água do que no vidro, certo? Nós vimos também Snell-Descartes, lembra? Para quando eu tenho uma refração. O que é uma refração? Né? É a passagem do raio de luz de um meio de propagação para o outro diferente. Por exemplo, quando ele passa do ar para a água. Então nós vimos lá, ó, que índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo vezes o seno do ângulo refratado, tá? Vai ser bem importante que nós vamos usar dentro desse conteúdo aqui. Então, beleza. Agora nós vamos entrar em dióptros. Quando eu falo em dióptros, pessoal, dióptros nada mais é que o quê? São o conjunto de dois meios homogêneos e transparentes. Tá? É isso. Por exemplo, quando eu tenho aqui o ar e a água. Eu vou ter aqui então o quê? Um dióptro, tá? Que nada mais é que são conjuntos de dois meios homogêneos, tá? Que apresentam as mesmas propriedades físicas e transparentes, ou seja, permitem a perfeita visualização através desse meio. Tudo bem? É o que acontece aqui, ó. Eu tenho a água e tenho o ar. Então aqui eu vou ter o quê? Um dióptro. Aí eu posso ter dióptro plano, o próprio nome já diz, ó, aqui é um dióptro plano, e eu posso ter um dióptro curvo. Certo? Exemplo de um dióptro plano, pessoal. Exemplo de um dióptro plano. Águas calmas, um vidro polido, certo? Agora, exemplo de um dióptro curvo. A curvatura do olho humano e uma lente esférica. Tudo bem? Agora vamos ver, então, a profundidade e altura aparente em dióptros, tá? Profundidade e altura aparente em dióptros, tá? Pessoal, vou pegar aqui, então, da apostila mesmo, ó. A ideia mais comum quando eu falo em profundidade e altura de dióptros plano é quando uma pessoa observa o objeto através de um dióptro plano. Então, observem aqui, ó. Eu tenho um observador e eu tenho um dióptro plano, certo? Eu tenho um observador e eu tenho um dióptro plano, tá? O que acontece, pessoal? Aqui vai ter uma diferença entre a localização real do objeto e sua posição aparente, tá? Isso vai ocorrer devido a qual fenômeno? Da refração, tá? Observa aqui, então, ó. Vamos supor, eu estou aqui, tem um dióptro, tem o ar e tenho a água, e estou olhando uns peixes lá embaixo. Aqui vai acontecer a refração, não vai, ó? Porque vai mudar de meio, passagem de raio de luz de um meio de propagação para outro diferente, ou seja, eu estou indo do ar para a água. Então, ó, aonde que realmente está meu objeto? Meu objeto está aqui, ó, o peixe está aqui embaixo. Mas aonde? Aonde ele aparenta estar? Mais para cima, percebam? Ele aparenta estar mais para cima, ou seja, acima do local onde o objeto realmente está. Então, ó, o objeto está aqui, ele aparenta estar aqui em cima. Então, aqui eu tenho, ó, objeto, aqui eu tenho o quê? A imagem. Observe que aqui eu vou ter a distância da imagem, meu P', e aqui eu vou ter minha distância do objeto, o meu P. Tudo bem? Ou seja, meu observador está fora da água e está olhando esses peixes.
tá? Agora aqui tá o contrário, ó. Vamos supor que eu tô aqui dentro, observador, tô dentro da água, tá? Tem um dióptro aqui, tem a água e tem o ar, que também tá ocorrendo a refração. Mas perceba agora que o meu objeto está aqui, tá? Só que sua posição aparente está aqui acima, não é? Não é acima? Onde tá, eu tô vendo a imagem dele. O objeto está aqui, mas eu tô vendo a imagem aqui. Então está acima. Aqui mesma coisa, tem um objeto e tem uma imagem. De distância do objeto, distância da imagem. Então nós podemos chegar à conclusão que o quê? Nos dois casos, a imagem aparecerá sempre acima do local onde o objeto realmente está. Ó, a imagem aparecerá acima do local onde o objeto realmente está. A imagem aparecerá, tá? Realmente, a imagem aparecerá acima do local onde o objeto realmente está. Tudo bem? Aí, pessoal, para determinar a profundidade ou altura aparente, nós podemos usar uma relação, tá? Então, para determinar essa profundidade ou altura aparente, nós podemos calcular da seguinte forma: índice de refração do observador sobre o índice de refração do objeto vai ser igual a distância da imagem sobre a distância do objeto. Vai ser essa relação que nós iremos usar, tudo bem? Para o quê? Para determinar, então, a profundidade ou a altura. Tudo bem? Nós vamos resolver o exercício aplicando isso aqui. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? É o que acontece, ó. É o que acontece, né, ó. Quando eu tenho um lápis aqui, ó. Certo? Tem um lápis aqui, ó. E olha só que interessante, ele parece estar quebrado, não é? Não parece? O que está acontecendo aqui? A mesma coisa, ó. Meu objeto está aqui. Só que vou ter um observador, vou ter um dióptro aqui. A imagem aparenta o quê? Estar acima, não é? A imagem aparenta estar acima, que foi o que nós vimos anterior. Então, a imagem aparecerá sempre acima do local onde o objeto realmente está. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver lâminas. Nós vamos ver agora lâminas de faces paralelas. Tá? O próprio nome já diz. Lâminas que têm as faces paralelas. Como assim? O que seria? Pessoal, primeira coisa. Uma lâmina de face paralela, ela vai ser composta por duas faces que formam dióptros com meio externo. Tá? Um exemplo. O vidro. O vidro é um exemplo de lâmina de face paralela composta de duas faces. Então, ó, observa o que a gente tem aqui. Eu tenho uma lâmina de face paralela, ou seja, aqui numa situação aqui eu posso ter, por exemplo, o vidro, tá? Ó, eu tenho um índice de refração aqui 1 e aqui um índice de refração igual, ó. Os índices de refração aqui são iguais, já aqui o índice de refração é diferente, tá? O que acontece aqui, ó? Essa minha lâmina, ela vai ter uma determinada espessura, tá? Que o exercício sempre dará essa espessura, terá índices de refrações, no caso diferentes, tá? O que está acontecendo aqui? Se meu índice de refração é diferente, ó, eu vou ter um raio de luz incidindo aqui, tá? E ele vai o quê? Refratar. Vocês concordam que ele vai refratar? Observa aqui, ó, ele está indo de um menos, possivelmente o... Tá, não vamos atribuir valores aqui, tá? Porque ele não deu. Vamos só analisar o seguinte. O meu raio aqui, ó, ele está incidindo e ele sofreu a refração, tá? Então, ó, ele veio aqui, sofreu a refração, tá? Porque ele veio do meio externo, bateu na lâmina, sofreu a refração. A hora que ele sai da lâmina, ele também sofre uma outra refração. Tudo bem? Porque ele muda de meio de novo, certo? Então, ó, eu tenho o ângulo de incidência, o ângulo refratado. Aqui eu vou ter o R' e o I' também. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ocorrer um desvio,
tá? Vai ocorrer um desvio, tá? Então, após atravessar essa lâmina, tá? O raio, então, atravessa a lâmina e volta para o mesmo meio, incidente, vocês concordam? Tá? Então, ele sofre um deslocamento. Tudo bem? Ele sofre um deslocamento. E tem uma forma para a gente calcular esse deslocamento, tá? Tem uma forma. Então, o deslocamento vai ser igual a espessura vezes o seno do I menos R, ou seja, incidência refratado ali, e sobre o cosseno de R, tá? Então, aqui, ó, na maioria dos casos, para a gente descobrir o seno de I ou seno de R, a gente vai ter que usar o quê? Snell-Descartes. Por isso que eu falei para vocês que é o quê? N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R, tá? Vou ter que usar Snell-Descartes, mas veremos isso no exercício, tá? Aí vamos ver aqui alguns casos bem rápidos, particulares, que na verdade faz todo sentido, a gente já acabou estudando isso dentro de outras coisas. Ó, caso o raio incida perpendicular, ou seja, se ele incidir aqui com 90 graus, tá? Vai ocorrer a travessia, mas não haverá deslocamento, vocês concordam? Ó, atravessou, teve deslocamento? Não, então o deslocamento é o quê? Zero, tudo bem? E caso o raio incida de forma rasante, lembra? De forma rasante, ó, de forma rasante, tá? O deslocamento será máximo e será igual à própria espessura, ou seja, o deslocamento será máximo e será igual à própria espessura. Tudo bem? E como que vai se formar, pessoal? A imagem, tá? A imagem, ó, tem um observador e eu tenho aqui a lâmina, certo? A imagem vai ser vista através da lâmina, ela será o quê? Virtual, direita, só que será mais próxima, não é? O objeto não está aqui, a imagem será mais próxima do que o objeto. Então, ela aparenta ser um pouco maior que o objeto. Tudo bem? E um caso especial, pessoal, caso o bastão aqui de vidro, caso meu bastão de vidro tenha o mesmo índice de refração do meio, perceba, ó, se o bastão de vidro tiver o mesmo índice de refração do meio, o raio não sofrerá desvio, dando a origem a um fenômeno chamado continuidade ótica, tá? Mas para isso acontecer, o índice de refração do meio, né, tem que ser iguais. Tudo bem? O bastão de vidro tem o mesmo índice de refração do meio, ok?